Bom dia, bom dia! E aí, gente, boa terça-feira. Estamos aqui novamente e hoje a gente volta a falar sobre os projetos de geoparques no Brasil. E hoje a gente vai conhecer um pouco do território do projeto Geoparque Quarta Colônia, né? Vamos conversar aí com a doutora Jaciele. Daqui a pouco ela chega aqui para falar com a gente. Deixa eu ir falar um pouquinho com vocês antes. Titica, bom dia. Luan, bom dia, Luan. Luan sempre com a gente. Breno, bom dia, Breno. Geoparque Quarta Colônia já está aqui, então ela já está aqui com a gente. André, bom dia. Guarita Geoturismo, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês. O Regeco está aqui com a gente, nosso grupo. Bom dia, Karine, Breno, Elisa, Elioenai. Bom dia a toda a turma do Regecos. Bom dia, Flávia, Natália, bom dia. Railon, bom dia. Bom dia. Áudio ok, obrigada, Karine. Perfeito. Eu vou começar agradecendo mais uma vez, né, a todo mundo que está aqui com a gente, tá, que está seguindo, que acompanha, que interage, que conversa, que deixa mensagem depois. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A turma do Regecos, já falei que está aqui com a gente, o nosso grupo de estudos, né? Nossa rede de estudos em geoeducação, geocomunicação e sustentabilidade. Queria avisar que o canal Geocomunicando ele já está no ar, tá, gente? Em breve a gente vai ter novidades, estamos trabalhando para isso. Professora Eliane, bom dia! Juliana, bom dia! Claudenice, bom dia! A gente está trabalhando para isso, tá? E avisar ainda que a quarta Universidade de Verão, gente, que vai acontecer de forma remota, né, online, é gratuita, ela ainda está com as inscrições abertas. É a quarta Universidade de Verão da Cátedra Unesco de Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis. Ela vai ocorrer entre os dias dia 15 a 17 de julho, é gratuito, então assim, a gente vai ter grandes nomes, né, das pesquisas em geoparques, né, de vários países e tudo de forma online, né, sem sair de casa. Então, depois eu vou deixar de novo o link que eu tinha deixado, mas já saiu nos stories, eu deixo novamente, as inscrições estão abertas ainda. E agora eu vou apresentar a doutora Jaciele. Bom dia, Vicente, Ana Caroline, Geografia Estudante, Tícia, bom dia. Nossa convidada de hoje, né, como eu já falei, a doutora Jaciele Karine Sel. Ela é geógrafa, coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, né, da Universidade Federal de Santa Maria. E ela é coordenadora institucional dos projetos, né, de Geoparque Quarta Colônia e do Geoparque Caçapava do Sul, né, ambos no Rio Grande do Sul, aí no nosso sul do país. E a gente vai conversar com ela hoje especificamente, né, assim, são dois projetos, então a gente não teria como conversar, né, sobre os dois projetos nesse tempinho que a gente tem aqui. E aí a gente vai conversar sobre o projeto, né, do Geoparque Quarta Colônia, que assinou a carta de intenção há uns dias atrás. Ela vai contar pra gente, né, o que é que significa isso, que marco é esse, né, para os projetos geoparques no Brasil, o que é que significa essa carta, a carta de intenção. E vamos chamá-la, que ela já está por aqui com a gente. Vamos lá. Conectando. Gilmara, bom dia. Marcos, Vicente, Pedagogo, bom dia, Pedagogo. Tá chegando. Olá, bom dia. Bom dia. Que coisa boa ter você aqui. Mesmo. Oh, Você está conseguindo me ouvir? tá, Tá funcionando direito? para mim tá tranquilo. Deixa eu ver o que é que o pessoal fala aqui, se eles dão um feedback pra gente. Tá, joia. Jaciele, muito obrigada, tá, por ter aceito o convite. É um prazer ter vocês aqui.
A gente sempre retoma, né, aos projetos de geoparques. A gente fala de algumas outras temáticas e volta. E, assim, eu quero entrar em contato com outros projetos de geoparques. Eu já estou aqui, né, buscando o pessoal. Aos poucos, a gente vai tentando conectar todo mundo, né, uma vez por semana. E, assim, a gente sabe que tem vários projetos legais, né, acontecendo no Brasil todo. E eu espero que a gente possa conversar com o máximo de projetos, né, de pessoas que estão envolvidas, né, nessa causa aí do desenvolvimento sustentável, da geoconservação, né, do geopatrimônio. E muito feliz de ter você aqui hoje, tá? Fique à vontade se faltou alguma coisa aqui no seu currículo que eu lhe apresentei. Pode falar um pouquinho desse seu trabalho, né? Você que é, é coordenadora institucional, né, de dois projetos, são dois, não é isso? Isso. Uau! Bom dia, Thaís. Bom dia a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando, né? Estamos aqui com o professor Patrício Melo, da URCA, bom dia, né, da Rede Geolac, a Rede Latino-Americana Caribe de Geoparques. Professor Arthur Sá, da Cátedra, está aqui com a gente falou agora mesmo no quarto, né, no curso da Universidade de Verão. O Turismo Paraíba está aqui com a gente, o Ricardo Lavô. Tem uma turma boa aqui com a gente, tem uma turma massa aqui com a gente. Pode falar. Tem muita gente boa aqui, que bom. Eu te agradeço, Thaís, pelo convite. É um prazer participar desse espaço contigo aqui. Eu acho que um lugar onde já passaram, né, tantas ideias, tanta diversidade, tanta gente qualificada, né, para falar e compartilhar suas experiências. Eu acho que é um prazer e eu te agradeço pelo convite, né, por nos olhar aqui para o sul, os projetos aí no teu hall na tua pauta aí das lives. A gente quer Agradeço. rodar o Brasil, vamos ver se a gente consegue rodar aí o Brasil todo. Que é muito importante, assim, porque todos, acredito que trabalhem com isso, sentem falta de uma rede, né, de parcerias, de cooperação, e eu acho que a Geodestinos é com certeza um fio da meada dessa rede, uma grande construtora, né, dessa rede de pessoas interessadas nessas temáticas. Então, obrigada e parabéns pela tua iniciativa também. Ah, muito obrigada, eu que agradeço. E, assim, é algo construído a várias mãos, né? Então, tem nossos alunos, a nosso grupo de estudos, todos os colegas que aceitam participar do desafio, né? A gente iniciou com o professor Arthur, que está aqui, foi meu co-orientador, né, do doutorado. Então, assim, abraçou essa causa aí, foi o primeiro. E a gente não sabia o que viria pela frente e vamos. E graças a Deus, toda terça-feira a gente tem conseguido, né, trazer ideias, eu tenho aprendido muito. Inclusive, ontem eu assisti o documentário da TV Campus, né, Ai, que falando sobre o ótimo! Geoparque, assisti todinho ontem, fui assistir, né, inclusive até vou falar dele aqui para você, pedir para você depois divulgar, né, muito interessante, muito bom material, assim, super explicado, muito bacana, achei, com guias do turismo, com os professores, pesquisadores, né, o professor André, o professor Feijó, achei bacaníssima, muito, bem construído, gostei muito. E vamos então ao projeto Geoparque Quarta Colônia. Então a gente já vem conversando aqui, né? Como eu falei, falamos com o professor Arthur, que trouxe toda, né, a ideia do programa de geoparques, né, Unesco, geoparques globais da Unesco, né, viemos com esses conceitos. Depois veio o professor Marcos Nascimento, conversamos sobre geoparques aspirantes, o próprio professor Patrício Nivaldo com Araripe, né? Conversamos com outros projetos de geoparque, Costões e Lagunas, o aspirante, né, Cânions do Sul. Então, a gente já vem conversando sobre essa diferença entre projeto, aspirantes e geoparques mundiais. E aí, essa semana, alguns dias atrás, né, vocês, enquanto projeto, eu vi que vocês assinaram uma carta de intenção, né? Então, assim, vamos conversar assim, antes da gente entrar diretamente no território, eu fiquei muito curiosa e imagino que tenha muita gente também. O que significa assinar uma carta de intenção, Jaciele? Fala assim para a gente rapidinho, enquanto projeto Geoparque. Isso, o projeto Quarta Colônia, né, ambos, né, como tu falou antes, né, na Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem trabalhado com os dois territórios, né, com as duas propostas,
mas vamos focar então na quarta colônia nessa conversa, né? Na semana passada, nós fizemos essa assinatura dessa carta. Sim, Quando retomamos as discussões sobre o projeto Geoparque, Quarta Colônia, isso estava entre as nossas metas. E a nossa compreensão aqui, a muito custo e com a contribuição de muitas pessoas também, é de que essa carta de intenções, ela representa o que o termo mesmo diz, né? É uma demonstração de intenção do território em se tornar um geoparque. Ainda não é o pedido, ainda não é um sim, dossiê, é um pedido, é uma demonstração de interesse, de intenções. sim, Olá, Unesco, estamos aqui neste lugar, com essas pessoas, com esses municípios, trabalhando para nos tornarmos um sim, geoparque. Né? Então, é uma etapa que entendemos no processo todo como uma etapa obrigatória, né? sim, Todo projeto precisa, em algum momento, tomar essa decisão e amadurecer nesse sentido de que, bom, sim, vamos encarar o pedido e o primeiro passo é dizer que queremos, né? sim. E esse que queremos tem um prazo, né, que é estabelecido pela Unesco, que é todo 1º de julho, né, de cada ano. Ah, Essa carta ela precisa ser enviada à Unesco Paris até o dia 1º de julho de cada ano. E quem envia é o Estado-nação, né? É o país através do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty. Então, isso é um processo também, se envia ao Itamaraty sim, e o Itamaraty caminha à Unesco. E aí, a partir desse momento, na compreensão que temos até então, passamos de projeto Geoparque Quarta Colônia para Quarta Colônia Geoparque aspirante Unesco. sim, Né? Isso é uma demonstração também simbólica, digamos, de que já trabalhamos muito, mas que ainda temos muito trabalho pela frente, né? Tem muito a organizar, tem muito para construir, para consolidar, mas isso é um sopro assim de esperança de que temos muitas pessoas engajadas e que estão levando isso a sério, né? Então isso é o que nos representa simbolicamente, além de uma etapa, né, desse processo de certificação. ah, perfeito. Joia. E assim, é muito importante a gente sempre, né, frisar que para o geoparque ele realmente tornar-se geoparque, ele já precisa estar funcionando, né? Para ele entrar, no caso, no programa Unesco, né? Todas as engrenagens, né? Todos os pilares, né? Já precisam estar definidos, a comunidade, né? Inserida, Com certeza. o patrimônio geológico de relevância. Isso costuma conversar e falar que o selo do Geoparque é uma espécie daqueles ISO 9000 que se dá para uma Sim, indústria, empresa, de que depois que tudo estiver andando como e funcionando como um geoparque, se certifica, né? E aí eu sim, incluiria lá na tua fala inicial das 3 etapas aí para ser um sim. geoparque, eu incluiria mais uma, que é a quarta etapa, que é manter, né? Isso, Se é projeto, se é aspirante, se é geoparque e precisa se manter geoparque. isso, E aí você consegue se manter geoparque quando toda a construção anterior é feita de forma muito sólida e com participação da comunidade, né? O bottom-up, que a Unesco tanto fala, né? E a gente sempre isso. reforça na universidade que o geoparque não é da universidade, o geoparque precisa ser das pessoas de lá, da comunidade. Se elas não Perfeito. entenderem de forma, não vai ser. Né? Perfeito. E explicando um pouco desse bottom-up para o pessoal que está chegando agora, é quando a gente fala de baixo para cima, né? Isso vindo da comunidade e expandindo, né? E não assim de cima, tipo um decreto, algo assim de cima para baixo, digamos assim. Se é que a gente pode, né, exemplificar de uma forma simples, né? Então, Isso, de baixo perfeito. para cima. Perfeito. Isso. Então, São vamos várias, ao. Sim, não, são várias as entidades que isso. precisam participar, são vários os mecanismos, inclusive legais, que muitas vezes Uhum. precisam ser acionados, mas sempre nessa construção coletiva, né? Eu acho que a comunidade sempre precisa ser consultada, precisa ser sensibilizada, porque não é um termo fácil, né? É um termo comum, não é uma expressão que é do nosso dia a dia, então
a gente usa muito a nossa etapa de sensibilização, né? A gente precisa Sim. sensibilizar as pessoas para essa temática e para esse conceito mesmo de geoparque. Perfeito. E assim, acrescentando a questão da manutenção que você falou, né? A gente sempre diz aqui que sempre tem gente chegando, né, começando a estudar a temática. E assim, quando um projeto de geoparque vem a fazer parte do programa, né, Unesco, isso não quer dizer que ele vai ficar ali para sempre e pode ficar. Você tem ali toda uma avaliação, né, de tempo em tempo, recebe o selo. Esse selo pode ser, né, o selo o verde, o amarelo, ou até, de repente, uma saída da própria rede, né? Isso, então, por isso, só complementando essa questão da manutenção. Então, o geoparque é trabalho o tempo todo, é em rede, é todo mundo, né? Muito bom. Então, vamos ao território Quarta Colônia, Jaciel. Então, fala aí pra gente, né, onde ele se localiza, né? A gente já sabe que é no Rio Grande do Sul. E onde assim, quais os municípios, né, que você aponta aí, e depois a gente vai querer saber qual o geopatrimônio, qual o patrimônio assim, de maior relevância. A gente sabe que tem fósseis, mas vamos lá. Então apresenta aí um pouquinho desse território para a gente. Isso, então, a Quarta Colônia, ela fica no centro, bem, na região bem central do estado do Rio Grande do Sul. Alguns municípios, são 9 municípios que compõem a Quarta Uau. Colônia. A média de distância, para terem uma ideia, de Porto Alegre é em torno de 250, 300 quilômetros, alguns municípios um pouco mais, Uhum. outros. É um conjunto de municípios que tem em torno de 3.000 quilômetros quadrados, né, com uma população aí de 60, 62 mil habitantes. Fica numa região de transição entre bioma da Mata Atlântica e o bioma Pampa, então é 2 vezes diverso no que se refere à biodiversidade, né? Uau. E também fica numa área de transição, digamos, né? No sul do Planalto Meridional, né? No rebordo do Planalto, da Bacia do Paraná, e pegando então tem municípios no topo do Planalto, tem municípios na encosta, né? Nos vales e nos cânions ali do Planalto, e também na Depressão Central, né? Que dá então toda uma característica aí hidrológica distinta, tem Mata Atlântica muito bem conservada também, nos fornece uma rede de cachoeiras e quedas d'água também muito fantástica, assim, né? E o nome Quarta Colônia, ele existe independente do geoparque, né? A Quarta Colônia, ela já existe, as pessoas dali, elas se identificam sim, pelo seu município, mas quando a segunda pergunta mas onde fica o teu município? O meu município fica na Quarta Colônia, né? Então também é uma identidade já construída em razão do processo histórico de construção desse território, né? Foi a quarta colônia de imigração italiana, né? Ela foi formada Hum. por italianos e hoje ela deixa o nome Quarta Colônia de Imigração Italiana porque se soma a ela Sim. outros municípios também de imigração alemã e polonesa, portuguesa, e a partir daí toda a mistura, né, brasileira, né, Brasileira. de misturar isso tudo, né, então ter toda uma diversidade cultural, né, ainda assim a identidade, a origem, os costumes, tanto da gastronomia, das festas, da religiosidade, isso tudo vem e é acumulado, né, desse processo histórico de ocupação, né? É uma região, então, que tem uma grande parte dela que é uma reserva da biosfera, né, em razão da Mata Atlântica. Sim. Ali também um parque estadual, né, de conservação dessas florestas. É uma área também com uma concentração e um potencial para a observação de aves também, né? 1/3 de todas as espécies nacionais podem ser avistadas nesse território, né? A Nath está lembrando aí da gastronomia. Estou vendo aqui. Tem Já, todo um apelo a essa questão da gastronomia, né? Agora no inverno tem a sopa de violine, tem os vinhos coloniais, o salame, o queijo, então a polenta, tem todo um apelo também à gastronomia,
que se dá em decorrência aí de toda uma cultura de festas de comunidade, né? Eles se organizam muito em comunidades, de muito trabalho, né? E que sempre, em datas, geralmente dos seus padroeiros, né? Acabam se organizando em festas comunitárias e daí se origina esse aprimoramento da gastronomia que é tão famosa e tão procurada, visitada já, independente do nosso geopatrimônio dali. Sim. Tem gente, não, tem gente falando aqui, ó. O Bernat, Nath está falando. Temos que fazer um georroteiro dos projetos geoparques do Brasil. Ah, verdade, hein? Dá para passar alguns meses viajando. Exato. E Lu, acabou a pandemia, vamos todos para os geoparques. Um sonho, né? Geoparque Corumbataí está aqui com a gente, curioso para conhecer. Bom dia, Geoparque Corumbataí. Reidon Geologais está aqui com a gente. Bom dia, Reidon. Petrúcio, Ah, bom dia, Petrúcio. Marcelo Ferrari, bom dia, Marcelo. Pati, tem uma turma aqui. Daqui a pouco a gente fala mais com ele. Felipe Antônio vai gostar, a gente vai falar sobre fósseis. Quarta colônia sempre bem representada, Eli está falando aqui, pela doutora Jaciele. Parabéns. isso. Nessa linha de que tu perguntaste, né, de qual seria o nosso patrimônio, né, eu acho que não temos um geossítio, né, internacional, assim, apesar de termos sítio CIGEP no nosso território, mas temos um patrimônio, né, que é de relevância internacional, que são os nossos fósseis, né, os fósseis encontrados Sim, aí na quarta colônia, né, são o que nos dá o pré-requisito básico para poder pensar em ser um geoparque, né? Que às vezes a gente tem todas as vontades, mas nos falta esse patrimônio geológico, sim, geomorfológico, ecológico. E o nosso carro-chefe, digamos assim, a nossa singularidade é a questão dos fósseis, né? Dos fósseis de dinossauros, sim, né? Muito antigos aí, né, de 230 milhões de anos, né, a gente costuma conversar, quando conversa com as crianças, né, de dizer que são os dinossauros, os bisavós dos dinos que eles veem no parque, né, então são de muito mais tempo, né, e esse então é o nosso patrimônio e em torno dele também se constitui o centro de apoio à pesquisa paleontológica, que existe já na região da Colônia, no município de São João de Polese, sim. uma unidade da Universidade Federal de Santa Maria, né, Que uma acho que unidade construída é o CEPA, isso? capa, Capa. e Isso, capa é capa. Centro Paleontológico, exato. E foi construído ali justamente, né, em razão desse potencial dos fósseis, né, do Sim, patrimônio paleontológico ali, e que hoje abriga, então, várias pesquisas, né, paleontólogos da universidade e pesquisadores do mundo todo que vêm até a Quarta Colônia para fazer essas pesquisas. E, concomitante a isso, também um espaço de mostra, né, desses fósseis, para que eles deixem de sair do território, sim. né, e ocupar os museus aí do mundo, mas que permaneçam no lugar onde eles já estiveram há milhões de anos, né, que permaneçam ali. E hoje, felizmente, a população da Quarta Colônia, ela se apropriou disso, né, e ela, como diz o Flávio, né, no próprio documentário Documentário da Fazenda. Isso, fala que hoje contamos com vários pares de olhos da Sim, quarta colônia, buscando também e sinalizando esses patrimônios, esses fósseis, né? Então, o professor Flavi, professor de extensão também, né? E lembrando que o CAPA, né? Ele foi construído pela comunidade, ele foi uma demanda levantado pelo consórcio, né, da Quarta Colônia, o consórcio para o desenvolvimento sustentável da Quarta Colônia, e foi doado para a universidade, né? Então ele foi já antes de saber ou de definir como esse termo, o território ele já pensava em ações de geoconservação, né? Tanto que levantou
essa demanda, essa necessidade de construir ali um centro de estudos, de pesquisa e demonstra também desse patrimônio, né? Fantástico. Ele fala muito, assim, na fala dele ontem no documentário Vendo, né, sobre a importância realmente da educação patrimonial, né, de como as pessoas da comunidade elas podem ajudar, né, de que foram encontrados ali alguns fósseis e você saber o que fazer com aquilo ali, já imaginar, né, e ir buscar, né, os pesquisadores para irem até lá. Então, é muito importante, de fato. Relatos de pessoas que já estão há mais tempo trabalhando nessa temática, de que os agricultores, né, a Quarta Colônia, ela é uma região de pequena propriedade, né, agricultura familiar, então, e majoritariamente rural, a organização. Então, de muitos relatos de pessoas que, quando viam ou percebiam que tinham fóssil na sua propriedade, escondiam, né? Contratavam caminhões de terra para soltar de novo, né? Para esconder aquilo, para que ninguém mexesse, com medo de perder a propriedade. Oh, De, né? Então, assim, isso tudo é um processo que hoje a gente não, eu não digo que talvez não encontre, porque a gente não conhece todo o território, assim, com claro. tanta cabeça das pessoas. Mas isso já é desmistificado hoje, né? As pessoas elas já estão vendo que isso é delas, não tem, que Sim. é bom falar disso, né? E ao mesmo tempo esse papel da geoeducação, da geoconservação de dar um retorno para as pessoas de onde esses fósseis foram encontrados, né? Então, das pessoas verem a reconstituição de um dinossauro, de ver, ah, esse era o bicho que tinha aqui no meu pátio. Ai, gente. Quando a gente volta para dizer, ó, esse aqui, essa é a reconstituição do dinossauro, do fóssil que foi encontrado atrás da tua casa. E aí elas ficam deslumbradas, porque elas não têm, elas não conseguem fazer esse exercício de imaginação que um paleontólogo e Sim, claro. um historiador consegue fazer, né, de remontar um animal a partir de uma parte do fóssil. Então é muito legal, eu acho que é um avanço bem positivo que se deve pela organização da comunidade Sim. em torno do consórcio, e eu sei que tem aí nas perguntas depois uma pergunta mais específica sobre Tem, a tá, tem. mas também da universidade, né? Dessa Sim, troca entre comunidade e universidade. perfeito. E eu vi também que vocês têm, além dos fósseis cachoeiras, você falou, né? Das Sim, cachoeiras lindas, fantástico. E quando chegar um pouquinho mais na frente, a gente vai perguntar mais um pouco mais especificamente sobre o geoturismo, né? Sobre as rotas, né, turísticas. Deixa eu ver se aqui se entrou mais gente, para a gente falar um pouquinho com o pessoal rapidinho. Elson, bom dia. Geoparque Costões e Lagunas com a gente. Professor Arthur legal. Sá, que gosta de ouvir alguém que, fazendo parte de um geoparque, aspirante tem um domínio conceitual tão rigoroso e que sabe explicar tudo de forma tão pedagógica. Parabéns. Flávia, é legal dizer que foi construída pela comunidade e doado ao UFSM, acho que o museu, não é isso que você falou? Natália, bom dia, da Unifesp, para estar aqui com a gente. Geografia da Paraíba está aqui com a gente, eles que estão organizando um evento essa semana. Geodec UFPE, bom dia, parabéns meninas, obrigada. Renan, bom dia, Renan. Rebeca está falando aqui, sim, para quem visita é importante sentir essa aproximação com as origens, com o lugar, aproximação com o que pode estar ali e não estamos sensibilizados para ver. Perfeito, isso aí. Abraão, bom dia, professor Abraão, lá a turma da Unifesp aí, a turma do Pará com a gente. Isso. Então, e assim, vocês, né? Eu já conheço vocês há algum tempo, o trabalho, né? Que vocês já vêm desenvolvendo, você, o professor André. E há quanto tempo vocês, né, vêm trabalhando no projeto Geoparque, né? No território, enquanto assim, né? Em analisar o potencial e começar a se debruçar em cima, né? Disso, do projeto Geoparques, né? Isso, eu acho que são várias etapas, assim, vários momentos, né? O Geoparque Quarta Colônia, o projeto Geoparque Quarta Colônia, ele inicia a discussão de geoparque com esse termo em 2008. Então já fazem 12 anos
que essa possibilidade ela circula pelo território, pelas sim, comunidades. Inclusive, o conselho, o CONDESUS, que eu vou falar muito aqui, que é o sim, Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, né? O CONDESUS, em 2008, da mesma forma que provoca a construção do CAPA, ele procura a CPRM para que a CPRM faça o estudo e o inventário da Quarta Colônia nessa intenção de geoparque já. sim, Então, em 2008, a gente já tem algumas lideranças locais, e isso a partir da comunidade, a universidade ainda, é claro que através das pesquisas paleontológicas sim. ela já está ali há décadas, né? Mas enquanto geoparque, a universidade ainda não havia se apropriado, né? E depois disso, vários processos foram acontecendo, e eu acho que um deles, e o mais importante, é também um amadurecimento da compreensão de geoparque a nível mundial e a nível nacional, né? De Sim. que não é um parque de geólogos, de que não é um parque de geógrafos, de que não é nenhum parque, Que né? não vai haver retirada das pessoas, que isso é muito importante. Isso não tem cerca, não cobra ingresso, não tem portaria, né? Não tem uma entrada, né, ali. E eu acho que essa compreensão de que é uma estratégia de desenvolvimento sustentável, né? É um desenvolvimento local, conservando o seu patrimônio, conservando a sua memória, né? Seja a memória da terra, seja a memória das pessoas. Então, acho que esse processo de evolução, da compreensão do conceito faz toda a diferença. E a partir de 2018, né, então há 2 anos, que esse projeto Geoparque Quarta Colônia, ele se transforma num projeto estratégico de desenvolvimento regional para a Universidade Federal de Santa Maria. Tanto que agora, há 5 dias, né, saiu no Diário Oficial da União que dentro da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM está criado um setor, né, a subdivisão de geoparques. Então, isso é algo concreto, perene, a intenção isso é super difícil de criar, né? Para quem é aí Sim, da universidade, do meio acadêmico, sabe que sim, não é assim que cria um setor numa universidade. E temos na universidade agora, somos 3 servidoras, eu, a Natália, a Patrícia, que também está nos acompanhando aqui, joia. dedicadas a isso, né? A partir de então, somos em torno de 50 docentes, mais de 80 estudantes trabalhando nesse território, embaixo desse guarda-chuva Geoparque, né? Então, eu vejo aí várias pessoas participando, a Rebeca é das artes plásticas, então ela faz um trabalho Ah, incrível no Geoparque. Nós temos a educação física com oficinas de canoagem nos rios do território. Nós temos professores da área de línguas, da história, da arqueologia. Então, é uma diversidade muito grande. Temos pessoas que estudam o queijo dali, né? A gente já tem propostas, inclusive, de um queijo com uma folhada de dinossauro aí na ai, que cidade. massa. Então, assim, isso foi sendo organizado através de um edital da universidade, uma chamada pública específica para quem quisesse desenvolver projetos na colônia, né? Então, foi direcionado nesse sentido, com bolsas, com auxílios, né? Com transporte, porque a gente entende que muito disso a gente precisa estar lá, Sim, né? Na universidade, a extensão universitária, ela acontece dessa forma, ela acontece lá no território, né? Então, a gente tem ressignificado também um pouco da própria extensão universitária com o projeto de Geoparque, tanto da Quarta Colônia quanto de Caçapava, né? Mas em específico aqui, o da Quarta Colônia. antes da gente terminar a nossa conversa, quando a gente estiver chegando mais para o fim, eu vou te perguntar um pouquinho do caça-pava, só para a gente ficar com um gostinho, assim, e aí a gente pode, num outro momento, conversar sobre ele também. Vamos lá. Bem, e até nesse sentido, assim, quando tu fizeste o contato com o Geoparque Quarta Colônia, né? A gente inclusive definiu e conversou para ver quem falaria, Sim, porque são tantas pessoas que poderiam falar, né, de uma abordagem ou de um ponto de vista diferente de como cada área está se apropriando da ideia de geoparque, né, e que acabou sendo eu a porta-voz aqui, né, da projeto, mas com certeza tem outras pessoas, outros professores que estão assim super engajados, né? Depois até vou falar
Certo. do plano dia, né, de uma estratégia de geoeducação que a gente tem, da jornada interdisciplinar de educação patrimonial também, que são vários professores qualificadíssimos nas áreas, né, que participam. Então, a gente tem várias pessoas que podem falar tanto do Quarta Colônia quanto do Do Caçapava, Caçapava. aspectos e vieses aí. Joia. E assim, a gente está conversando, e tem algumas perguntas lá na frente que a gente já foi, e faz parte, eu estou aqui dando uma olhada, o que é que a gente, né, pode conversar mais. E assim, eu queria perguntar, o Geodia, ele é no Caçapava ou no Quarta Colônia? Já vou misturar aqui. Mas eu acho importante falar sobre o Geodia, né? Que vocês organizam, já tem um tempo, né? Todo ano tem um dia que vocês tiram para conversar com a comunidade sobre geoparques. Isso. O Geodia, ele é o nosso o mais antigo, né? Ele começou em 2015, né? A gente vai para a sexta edição esse ano e ele é em Caçapava, né? Sim, Lá é o dia por ser uma outra característica de patrimônio entendi. geológico, né? Então é o Geodia. E aí, inspirado no Geodia, a gente criou na quarta colônia o Palio Dia, que vai Ah, edição agora, tem 2 edições a menos que o Geodia, mas vai esse ano, se tudo correr bem, desse nosso novo normal, não sei como que vai ser, mas uhum, ele acontece no final de outubro, no CAPA, né, que é um sim. dia, então, o Palio Dia é um dia de abrir o CAPA, né, para atividades da paleontologia e do patrimônio natural e cultural da região, né? Então se simulam caça aos fósseis, então a criançada adora essa coisa de Ai, que escavar, de bacana. biólogo. A gente abre para comercialização de geoprodutos também. A região da Quarta Colônia, ela é muito rica em agroindústrias, né? Em indústrias familiares. Então, toda essa gastronomia da cuca, da bolacha, do salame, do artesanato, é muito presente e movimenta muito a economia. As feiras movimentam muito a economia desses municípios. Então, a gente abre um espaço de comercialização desde que quem queira comercializar tenha um geoproduto, né? Então a gente faz também, dá uma estimulada, né, com que Isso, eles dá uma. tenham alguma ferramenta. E aí, para isso, a universidade também entra com o apoio, né, do curso de desenho industrial, que tem um timaço de Claro. professores, assim, do design, né, que contribuem nessa coisa de melhorar o produto, de dar um acabamento, de dar uma embalagem. Inclusive as logomarcas, né, dos projetos, elas foram criadas pelos estudantes e professores da universidade de design, né? Então tem todo um estudo, uma criação da marca. E assim a gente vai tentando equilibrar os tempos, né? O tempo da comunidade com o tempo da Sim. academia, né? Não é fácil também fazer essa mediação, mas é muito rica, vale cada minuto, assim. Mas É, então, né, esse é o Palio Dia, o Gel Dia tem a mesma característica. No ano sim. passado já foram Gel Dias, porque a gente não conseguiu colocar tudo Ah, num dia só, teve que ser 2 dias, né? Já teve o Gel Noite, com ai, observação do que céu noturno, joia. os geossítios, né? Que Caçapava aí tem toda uma baixa poluição lumínica do céu noturno, né? É um dos pontos do Brasil que tem a melhor noturna, então se faz também a observação. No Paleodia também tem a observação noturna. E aí a gente vai criando atividades para despertar a curiosidade tanto do público escolar, né, quanto da Sim. comunidade em geral. A média de participação no Palio é de 600, 700 pessoas. E o Geo Dia já ultrapassa 1.000 pessoas, tranquilo. Uau. Fantástico. E é justamente isso que eu ia perguntar, né? É a questão da inserção da comunidade, como é que ela está inserida. Mas aí você já deu uma ótima explanada aí, falando. E essa sua fala, né, as pessoas que você tem dito, né, os profissionais envolvidos, os alunos envolvidos, a universidade com a extensão envolvida, a comunidade, ela vem cada vez mais fortalecer o que os colegas que já passaram por aqui vêm falando, né? Cooperação, né? O Geoparque é cooperação, é trabalho em rede, né? É dar as mãos de verdade, movimentar ali, né? Incentivar o desenvolvimento econômico local, isso que você falou dos geoprodutos.
E aí, assim, é interessante porque cada conversa que a gente tem sobre o Geoparque, a gente vai, né, amarrando melhor todas as ideias. E essa diferença que você falou, né, do geodia para o paleodia, isso vem também mostrar as especificidades de cada local, né, como você falou, porque o geodia, você falou, quarta colônia, né, é um território diferente. Então, a gente já, então, por quê? Porque você tem o carro-chefe lá, né, os fósseis, né? Então, o paleodia. E é interessante para quem está começando e quem está trabalhando com o projeto entender a especificidade do seu território, né? O que é que você pode ali focar? Não gosto muito da palavra explorar, mas assim, o que é que você pode focar ali? O que é que você tem de, né, de diferente, de singular? Né? Eu vi muito essa palavra ontem no documentário, né? Um ambiente singular. O que você tem ali de singular e que você pode puxar aquele gancho, né? De ser a especificidade do local. Parabéns aí pelo Geodia e pelo Paleodia. Eu acho que complementando isso que tu fala, Thaís, além, é claro que falando de geoparque, eu preciso me fixar no geopatrimônio que tem em cada um das propostas. Mas um geoparque, ele é muito mais. Ele precisa considerar a identidade dessas pessoas com o seu lugar e com esse Sim, patrimônio. Então, é por isso que para nós, por mais próximos que estejam os dois projetos, é inimaginável juntar ou unir essas duas propostas. Porque são pessoas diferentes, são identidades diferentes, é uma construção histórica, cultural, completamente distinta. Né? Então, o que tem em um não tem no outro, e isso junto, é claro que enriquece, mas sim, eles não têm a mesma identidade que a quarta colônia tem. E que claro. cada um dos municípios da quarta colônia é muito diferente um do outro. É o que eu sempre digo, vai comer um risoto num município, no outro é o churrasco, no outro é o Entendi. bife, no outro é a pizza. Não tem tudo em todos os municípios. E é essa diversidade que dá a liga, digamos assim, e dá o Sim. potencial. Né? E nessa linha da comunidade também, tu vai me cortando aí do tempo, Não, tá? tem... Porque eu nós temos, eu acho que 15 minutos. Se os meninos puderem me ajudar aí, Eli, Elisa, quanto tempo temos? Eu estou aqui com eles pelo computador. aproveitando esse gancho com a participação da comunidade, né? Eu acho que o Condesus, né? O consórcio é o nosso contato, assim, Sim, fundamental, né? Sem eles, eu acho que a gente não tem condições de se pensar uma proposta de geoparque excluindo o Condesus, que congrega os 9 municípios. E aí foi o nosso começo de conversa, né? Com o Condesus, com os 9 prefeitos, com as secretarias. E aí eu gostaria de deixar um agradecimento assim registrado às secretarias de educação dos 9 municípios que nos acolheram muito bem, que fantástico. nos provocam, que nos estimulam, né? A gente tem aí vários projetos, várias ações acontecendo porque elas nos provocam, as secretarias de educação. Então, numa esfera que vai além de um projeto pontual numa escola, mas de inserir no currículo das escolas educação patrimonial. Isso é um pedido delas, é uma vontade dos municípios de que esteja obrigatoriamente nas escolas. Só que para isso eles precisam de qualificação e de material. E aí entra a universidade de novo com a qualificação e com a produção de material. Então esse trabalho em parceria com as secretarias de educação, e eu sei que tem algumas aí nos acompanhando também, é Sim, fundamental. Agradece muito por esse apoio, né? E aí, depois disso, depois de contatada a parte pública, digamos, dos projetos, dos municípios, a gente fez uma rodada de audiências públicas, né? Chamou dessa forma, em cada município. Tivemos uma participação muito legal, assim, significativa. As pessoas se sensibilizaram, foram, tiveram várias ideias, participaram do padre ao dono da panificadora que pensou em fazer uma bolacha diferente e que já vende a bolacha em formato de dino, na mesma ideia do trilobita lá. sim, lá do Arouca. Então, e isso é um relato que eu gostaria de deixar assim Sim. muito legal. Que no Palio Dia do ano passado, que foi depois das nossas audiências públicas, essa agroindústria, a agroindústria Brod, de Dona Francisca, veio comercializar as bolachas de mel que eles fazem, que eles sempre faziam em qualquer formato, né? Com a mesma receita, e que agora eles fazem em formato de dinossauro. Ai, E se gente. muito cedo na feira, porque eles vendem isso muito rápido.
E ele abastece 3 municípios da Quarta Colônia para merenda escolar, na parte de panificados. E ele veio dizer que as nutricionistas das escolas Olha vieram só. agradecer ele pela ideia de fazer em formato de dinossauro, porque elas conseguiram inserir na dieta das crianças das escolas o mel, que não tinha saída, mas que agora a bolacha em formato de dinossauro não sobrava, né? As crianças estavam comendo aquilo e ainda perguntando, mas por quê? Por que esse tipo? O que tem a ver comigo? E aquilo dá pano para manga para algumas aulas aí. Então, eu acho que é isso, né, que a gente precisa, assim, é ficar sabendo que a coisa está acontecendo independente Sim, do selo que é o parque, né? É claro que é o que nos movimenta, lógico. mas a gente já tem relatos e experiências muito positivas, assim, que envolvem a comunidade e que são uma retroalimentação, assim, para as coisas que a gente faz. E aí, depois disso, a gente fez de novo uma nova rodada de conversas nos municípios para a composição do comitê gestor do Geoparque. Então, a gente tem uma estrutura mínima, né? Já entrando no Sim. outro item da gestão, É, a gente que é uma estudou. coisa que sempre, assim, que é uma coisa que sempre nos perguntam, a questão da gestão. Eu vejo a universidade muito presente e, né, ia perguntar se existe o consórcio, uma associação gestora aí, né? A gente já sabe que tem, não é isso? Você já falou e falou que vai falar mais. Pode. Os meninos avisaram que nós tínhamos, ainda agora nós tínhamos 15 minutos, agora a gente tem 10. Acho que dá para gente terminar, finalizar. Dá tempo. Então, esse consórcio, ele já existe desde 1996, então, há 12 anos antes de se falar de geoparque no território. Sim, E foi ele que começou a falar de geoparque, e a universidade se somou agora com com esse apoio, né, com esse staff interdisciplinar às necessidades e demandas dessa comunidade para essa proposta. Então, esse consórcio nele, é no estatuto dele que está inserido o comitê gestor do Geoparque, né? Ele é um consórcio que ele existe para outras frentes também, sim, mas dentro dele também tem um comitê gestor. Esse comitê gestor é presidido pelo consórcio, não é sim. presidido pela universidade, tá? Ele Uhum, compõe esse comitê. E esse comitê tem um comitê gestor e criamos ali 3 comissões. Uma comissão de turismo e meio ambiente, uma comissão de cultura, sim. educação e comunicação, e outra comissão de negócios e geração de renda. Uhum, Então, tu pode ver que a gente tirou um pouco do gel dos nossos sim, conceitos. Não é a geocomunicação, não é a geoeducação, sim, porque a gente tem muitas áreas e não é restrito sim. ao gel, né? Mas a gente observa que pelas 3 sessões tem um tripé aí, né? Econômico, social e ambiental. Exato, exato. É um pouco da forma como a gente tenta se comunicar, digamos, é sempre traduzindo e deixando a coisa mais fluida para que a Sim, comunidade também entenda, né, a forma sim. como a gente está pensando. E aí a gente fez uma rodada de reuniões nos municípios, presencial, fomos lá nas câmaras de vereadores, sempre fazendo as audiências, convidando, explicando o que que era, para que servia um comitê gestor, quais eram as atribuições, e abria inscrições para quem quisesse. Depois abrimos um período de inscrições online e tivemos aí mais de 150 pessoas inscritas da comunidade querendo compor as comissões do Olha, comitê gestor. Aí fizemos uma reunião com todas essas pessoas, com mais de 100 pessoas, para distribuí-las e colocá-las em contato, porque aí são 9 municípios e um comitê gestor, porque é um sim, geoparque. Então, isso é muito claro. desafiador também para os municípios terem pensar enquanto território e não enquanto município, né? Mas aí essa nossa reunião foi no dia 12 de março desse ano e dia 16 a gente entrou em isolamento social. Então, estamos aí trabalhando dentro das nossas Sim. possibilidades, né? Com toda uma perspectiva muito otimista, assim, muito feliz com relação a essa estrutura, assim, a essa forma de participação. E é ali que estão
as cooperativas, os sindicatos, os empresários locais, as Sim, prefeituras, o parque estadual, as escolas, né? Elas estão aí dentro desse comitê e a gente espera afinar aí essa conversa, no próximo período também com eles. perfeito. Temos ainda um pouquinho menos que 10 minutos, mas sim, acho que a gente já conseguiu pontuar várias questões importantes, desde o conceito, né, como é que vocês estão, o patrimônio que vocês têm, apresentar um pouco do território, comunidade, a gente falou, né, algumas ações, né, de geoeducação. E para a gente ir finalizando, roteiros geoturísticos, assim, que aqui o território ele apresenta. A gente sabe que tem museu, Isso, a gente tem algumas possibilidades, né, aí. Eu diria que é talvez o nosso maior desafio, né, é estruturar sim, alguns roteiros, consolidar, né, roteiros que sim, possam envolver todas as esferas que o turismo pode envolver, né, da alimentação, da hospedagem, do transporte e da visitação, assim, na medida ideal para a conservação também, né? Então, sim, a gente tem duas empresas de turismo local, de turismo de natureza, né, de ecoturismo, de turismo de aventura, que não têm dado conta, assim, de atender a demanda. Temos outros roteiros turísticos culturais, né? Tem o turismo religioso, outros roteiros aí que sim, estamos trabalhando junto com o consórcio para registrar e formalizar essas rotas junto ao Ministério do Turismo também, né? Que é uma outra etapa. Mas nessa linha do geoturismo, e também como consequência da articulação política desses 9 municípios, a gente tem um desafio bem grande pela frente, que é uma conquista dos 9 municípios em 2019, junto ao Ministério da Cidadania, em Brasília, que foi o repasse de um recurso do Ministério para a universidade, para capacitações na área de cultura. Então, é um recurso que é só para capacitação e com público prioritário, um público do cadastro único, né? Ou sim, pessoas que recebam o Bolsa Família, né? Então, nessa perspectiva de geração de renda também, e aí de encontrar no processo de turismo, na rede, né? No arranjo produtivo do turismo e da cultura, formas de engajar essas pessoas para a geração de renda. E é um recurso no montante de 1.080.000. Então é muito dinheiro, é muito recurso assim que foi capitaneado pelos prefeitos desse território, sob esse guarda-chuva de Geoparque, né? Então que bom. mostra o quanto a proposta, o projeto está nos discursos também deles, eles se apropriaram disso, né? É claro que a universidade entra aí com conhecimento técnico e com a Isso, execução. E quem que vai qualificar, né? Quem vai certificar, quem vai ministrar esses cursos, mas é aí o nosso próximo passo, né? Que também, se não fosse esse período de pandemia, já estariam acontecendo essas bem, capacitações, mas é o nosso desafio e o nosso foco do turismo, ele está em stand-by, digamos assim, a organização da capacitação é em razão desse nosso próximo desafio aí de capacitação. perfeito. E temos também um outro exemplo, que são as geotrilhas, né? Que Sim, acaba um pouco do geoturismo, né? E da geoeducação, que é com o pessoal da Agudo Ecoturismo, lá de Agudo, que eu sei que também está acompanhando agora a tem. Quando live. a gente terminar aqui, vou ver se a gente consegue ouvir aqui, ouvir, ó, ler aqui, né, o que algumas pessoas estão falando, mas pode terminar Isso, na a verdade, fala. aqui é uma empresa de ecoturismo do município de Agudo, que compõe a Quarta Colônia, Sim, né? Fechou aí uma parceria com a Secretaria de Educação, com um programa, né, as Geotrilhas, de que todos os alunos do município de nono ano, né, do ensino fundamental, das escolas municipais, poderão fazer 2 trilhas durante o ano, guiadas por esses profissionais, por esses condutores, né, locais, moradores dali do município, e que a Secretaria de Educação ela vai repassar, isso é um serviço contratado pela Secretaria de sim, Educação. Então, a Secretaria contrata a empresa local de turismo para que ela leve os seus alunos, os moradores do lugar, para conhecerem
2 ou 3 é o PIB do município, né? Então, isso movimenta, gera renda para aquela empresa, estimula com que as crianças conheçam e apreciem e, consequentemente, conservem o seu patrimônio, e isso de uma forma institucional, né? Isso é via Secretaria da Educação, não é um professor que vai fazer isso na sua sala de aula. E não desmerecendo isso, que isso já é um Claro. ótimo avanço. Mas se interligar e ser todos os alunos, de todas as escolas do município. Então, e isso a universidade só sentou junto e disse, sim, isso é importante para o Geoparque, isso faz todo sentido. Se entendam entre vocês, né? Assim, a universidade estimulando, né? Provocando e não necessariamente estando lá e sendo a pessoa que vai falar ou que vai fazer acontecer. Isso é da comunidade, né? Então, essa é uma outra que também são aí novos roteiros e trilhas que são construídas com o apoio aí da educação. Fantástico, perfeito, Jaciele. E nosso tempo, avisaram que a gente tem 2 minutos. Vamos ver aqui. Gente, é bom que a gente vai conversando e quando a gente vê, já passou. Deixa eu ver se eu consigo aqui falar com alguém. Parabéns, empreendimentos no território, como as termas. Nós viemos a somar nesta área e focar justamente em geoturismo, com parcerias locais e de empresas também já existentes. Diz aqui o Vivências.geoturismo. Petro Raquel, parabéns a todos os envolvidos com o projeto Geoparque Quarta Colônia. Desejamos sucesso à iniciativa. Contem com o apoio da equipe do Corredor Ecológico da Quarta Colônia. Deixa eu falar aqui rapidinho, antes que o Instagram derrube a gente. Eu ainda preciso chamar a live de terça que vem. Centro de Pesquisa Genealógica, cujo trabalho possibilitou muitos cidadãos conseguissem sua cidadania italiana também, além dos demais roteiros que a Jace já comentou. Flávio Lisboa. Felipe Bicagalo, sensacional. Então, falaram aqui do mestrado, sobre o curso, né, que você tinha mencionado. Legal a inserção da educação patrimonial na educação formal, Marcos Felipe. Felipe Bicagalo, puxa, outra live. Vamos tentar organizar isso. Aí a gente foca no Caçapava. Tem o pessoal falando do período dos fósseis, sim, é do Triássico. A Triar. gente são os nossos, são os avós do Jurássico, é por isso, né? Fantástico. Do período Triássico. Eu acho que tem Perfeito. várias pessoas muito queridas aí participando Tem também, né? Geografia Ponto Estudante, trabalho com patrimônio hídrico e hidrológico no Quarta Colônia. Cada saída de campo que realiza uma verdadeira aventura de belezas naturais. Incrível. Felipe, mais uma vez aqui, já o dia é fantástico, a população fica contagiada. Isso tem o pessoal Isso é das uma termas aí que comentou, eu acho que do Recanto Maestro todo, né? joia. Um complexo Ah, termal sendo construído, fantástico também na Quarta Colônia. Ah, é tanta coisa que não mas cabe uma. vamos tentar marcar mais um, né? A gente marcar outro encontro, vamos fazer mais uma rodada, e depois a gente volta para o sul novamente. Vamos Tá sim, e bom? vamos trabalhar Ó, extra o para Instagram criar já. essa rede. Acho que Joia, precisa perfeito. muito. O Instagram já está avisando aqui, 1 minuto e 50. Ai, meu Deus. Jaciele, muito, muito, muito obrigada, viu, pela generosidade, pela disponibilidade, pela simpatia, né? Pelo profissionalismo, pelo trabalho de vocês, estendidos aí a todos que fazem, né, o projeto, tá? Sintam-se abraçados. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Gente, muito obrigada. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, a gente fica à disposição, né? Tem o Instagram do Projeto Geoparque, tem o nosso, tem o do Regecos também, que é o do nosso grupo. A gente faz pelos Geodestinos as lives, mas a gente tem o Instagram do Regecos também, que é do grupo. Os meninos estão todos aqui. Obrigada, Elianai, Karine, Elisa, Breno. Está todo mundo aqui com a gente. E deixa eu ver se eu consigo anunciar rapidinho. Semana que vem a gente vai conversar sobre paleontologia, tá? Com a professora, né, a doutora Flaviana Jorge, bióloga, doutora em geociências pela UFPE, é especialista em paleobotânica e curadora do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, é divulgadora científica pelo Laboratório de Paleontologia da URCA, tá? Onde, junto com o professor Renan Bantin,
administra o perfil do Instagram paleontologia_urca. Então a gente vai falar sobre, né, paleontologia aqui semana que vem. Já dei um spoiler, porque na semana seguinte vamos falar sobre paleontologia de novo, só que com outro foco. Vamos falar dos fósseis do Araripe, com o professor Renan Bantin. Jaciele, muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Um prazer estar contigo. Um prazer poder falar um pouco desse projeto. Te agradeço muito por toda essa Eu que articulação. agradeço. Eu reforço, eu acho que eu esqueci de falar aqui do mar.